Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje com mais uma live com pessoas muito especiais. E a pessoa especial de hoje é muito especial para mim porque é um colega, um dileto amigo, um querido amigo da Faculdade de Direito da UFMG. Nós somos parceiros em muitos projetos. Ele esteve comigo em muitas agendas, muitas pautas, né, do governo de Minas e trouxe para Minas a possibilidade de fazermos um pouco de política internacional voltada para os regionalismos. Ele tem um projeto muito bacana sobre uma forma diferenciada de federalismo e eu fico muito feliz dele ter podido estar com a gente aqui hoje conversando um pouco sobre o que tem acontecido na internet, até porque ele, além de internacionalista, é um expert em direitos, em cyberdireito, e para poder comentar um pouco sobre as pesquisas dele, do que vem acontecendo hoje no mundo, sobre essas formas de interação humana tão diferenciadas e muito complexas e muitas vezes danosas. E no caso, a gente está pensando durante o período da pandemia, né, o que vem acontecendo em escala global sobre fake news, sobre censura, sobre desinformação na internet, o que é muito importante para a gente poder enfrentar essa questão de uma maneira mais serena, mais apaziguada, mais informada, porque não é um momento qualquer e é a primeira vez que nós vivemos uma pandemia dessas proporções, dessa dimensão, numa era em que a vida, como eu sempre falo, é uma vida mais reclusa, naturalmente, né, e na nuvem. Então, o professor Fabrício Polito já está aqui, eu vou adicioná-lo e vamos fazer uma conversa sobre no que a internet tem contribuído de positivo e de negativo, né? Positivo e negativamente, sobre a propósito dessa experiência, né, da pandemia. Professor Fabrício, já falei tanto de você aqui, tem que Vamos fazer virar, uma troca aqui. vira a câmera. Tá até entrando um monte de gente aqui para poder ouvir você falar, tá. Não tem É problema, a gente que arruma só aqui, assim pra gente se encontrar, né? porque Só no encontro só, online, só porque online. por mais, por mais que a gente seja amigo, seja sempre grudado, seja sempre junto, nesse período a gente está cumprindo o protocolo da quarentena, não obstante, né, tantas incompreensões do quanto o protocolo é importante, a gente segue cumprindo o protocolo. Já falei mil coisas de você, já falei o quanto que a gente é amigo, o quanto que você me ajudou nas agendas aqui no governo, o quanto que a forma de compreensão do direito internacional regionalizado é necessário hoje, né, esse enfoque, e também como que a gente pode discutir. Eu já apresentei aqui todas as razões de um diálogo com você, do que eu acho que é importante para a população saber, para as pessoas de modo geral, o que está sendo Sim. feito, né, de positivo e negativo na internet, porque acabou que virou, né, um universo paralelo descontrolado. E é óbvio que a gente está vivendo um descontrole do universo real, o descontrolado no universo virtual só complexifica ainda mais nossa situação. Muito obrigada. Exatamente. Obrigado, minha querida. Bom estar aqui com você dessa forma. Acho tão sintomático do que nós temos vivido. Todo mundo hoje está numa verdadeira vibe da infodemia. É uma verdadeira pandemia da informação, né? Pandemia da informação. E às vezes eu me pego pensando qual que é toda essa finalidade, né? Talvez depois de toda essa fase de enfrentamento de uma pandemia de verdade, quer dizer, uma doença que hoje atrai a preocupação de todos os países para uma questão de combate, uma questão também de sobrevivência, acima de tudo, depois nos leve a pensar o que vem depois e valorizar muitas das nossas pequenas coisas que, na verdade, têm um grande significado. Esse período todo, para mim, não é um período de, sei lá, de martírio, porque é de sacrifício, mas eu sei quantas pessoas
que não se prepararam muitas vezes para ficar isoladas, quietas, introspectivas, ou outras lutando no fronte, como são. Eu vou falar aqui os profissionais de saúde, os garis, os caminhoneiros, os entregadores, entregadoras, aqueles que não puderam deixar os seus trabalhos por imposição dos seus respectivos patrões ou patroas, né? E isso faz com que a gente pense depois o quanto o contato humano é fundamental. E nenhum entusiasmo pela tecnologia vai poder afastar isso que é tão importante para nós. Esse acho que é a maior sensação que eu tenho hoje em relação a todos, aos meus amigos, à minha família, àqueles que estão longe, aqueles que realmente estão no front, né? Tantos que são amigos médicos e que têm relatado isso, e acredito que é fundamental da nossa parte poder usar as tecnologias para algo efetivo, para algo que não seja mostrar conforto em casa ou de alguma maneira mostrar decepção, raiva, angústia, porque isso tem que ser cuidado de modo muito sério, né, pelos profissionais. Eu acho que isso é muito importante nesse quadro. Usar a tecnologia para evolução, usar a tecnologia para o bem, usar a tecnologia para o progresso. Eu acho que esse é um ponto fundamental para falar com todos que têm aí participado do seu belo projeto. Acho que você encarna uma vertente na academia, na política, que é fundamental para todos nós, né? Eu tenho uma grande admiração, e também não só por ser seu colega de profissão, mas por ser seu amigo nesse trabalho, e acho que é muito para mim uma alegria estar aqui. Acompanhei todos os lives durante a semana, vou dizer. Eu tive que treinar, né? Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de live, por isso eu brindo a você também, porque eu acho que isso é importante. Puxa, vou pegar um vinho. A você, e poder falar um pouco sobre tudo que a gente tem refletido nessas últimas semanas. Eu acho que esse ponto é muito importante. Mas só para fechar essa primeira parte, contato humano é fundamental, dar valor para isso a cada momento que a gente tem com os nossos queridos, com a nossa família, olhar pelo outro, para outra, porque são pessoas que também precisam de cuidado, estão abandonados nesse momento, muito abandonados, e isso tem sido percebido no mundo todo. E acho que eu espero que, do que nós enfrentamos agora, do que seja uma crise, que seja um momento, primeiro, de aprendizado, e, acima de tudo, de compreensão de que é um processo de transformação e evolução. Porque crise significa isso, da palavra, do radical do sentido de crise, né? Que não pode ser levada sobretudo pelo lado mais nefasto, negativo, pejorativo, depreciativo. Então, acho que esse é um lado muito importante para todos nós. E, Maria, você como eu, que temos assim ligação muito forte com países como a Alemanha, que resume uma expressão muito importante para todo mundo, assim, as máscaras caem nesse momento. E quando as máscaras caem, nós percebemos quem efetivamente propõe a mudança, está do lado, e quem realmente não serve para absolutamente nada, né? E isso na agenda política, que é a transformação, o poder pela transformação, acho que é muito mais do que claro. A gente acabou de testemunhar isso nas últimas semanas, e assim, é muito difícil se conter na nossa própria insignificância, Acho que essa que é a grande verdade. Uma das coisas que mais me aproxima de você é essa capacidade que você tem e competência, evidentemente, adquirida intelectualmente, eu digo, sob o ponto de vista de formação, de ter um senso crítico muito apurado e, ao mesmo tempo, muito bem lastreado, muito fundamentado. E você tocou em dois pontos muito interessantes, e eu acho que isso nos aproxima muito, né? Nós temos uma connaturalidade intelectual, que você ter colocado aqui, olha, nós estamos experimentando o que é estar longe do contato humano, da forma que nós temos de viver, porque, de alguma maneira, estar na vida online é muito confortável quando você pode ter
a outra forma que é franqueada a nós, digamos assim, de maneira tão espontânea e historicamente óbvia. Mas quando você passa a ser vítima daquilo que você pensa que é o ideal, que é essa vida toda construída, né, dentro de um projeto de vida cyber ou de uma vida online, a coisa muda de figura. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso, que foi uma afirmação que você fez, sobre quanto que o contato humano, tal como nós entendemos humano, ao menos até o início do século XXI, é importante para a nossa forma digna de viver, né? Essa é uma questão. E a outra é, eu queria que você comentasse, né? E sei que você tem ideias sensacionais sobre isso, como que o projeto de informações equivocadas, inverídicas, que a gente chama, né, genericamente fake news, não incomodava enquanto se referia à vida de celebridades, à vida política, candidatos, né, na campanha eleitoral, mas que nesse momento tem impactado tão negativamente a vida de todo mundo, à medida em que todo mundo precisa de estar conectado com as melhores informações e começa a criar um caos absoluto e que, na verdade, uma coisa leva a outra, porque você vive nesse universo em paralelo, online, e, de repente, você fica tão condicionado por tanta mentira que é pregada, com tanta mentira dita, e você tem que se posicionar no mundo efetivo, no mundo concreto, porque o meu corpo está aqui, a minha salubridade, eu preciso compreender que eu estou vivendo num momento, num contexto de pandemia, preciso me preservar, preciso preservar os que estão no meu entorno, na minha volta, e aí eu fico perdido, e pela primeira vez, eu acho, Fabrício, desde que o advento do fake news passou a fazer parte da nossa vida, da fake news, é um momento em que a gente para refletir o quanto que isso é perverso e o quanto que isso é efetivamente maléfico para a nossa existência. Eu queria que você abordasse assim, porque eu sei das suas posições muito consistentes sobre isso, para que as pessoas possam te ouvir e compreender o quanto que isso é muito mais relevante, muito mais efetivo na nossa vida do que a gente consegue notar. Então, acho que nós vamos olhar o que tem acontecido nas últimas semanas, desde a explosão do Covid-19, vindo como uma notificação oficial para a OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda que, de certo modo, tardia, muito criticada. Agora, quem estude que tenha sido um fato, bom, primeiro, que tenha sido um vírus manipulado de outras, eu diria assim, de outras estruturas genéticas do próprio vírus, do HIV, mas, enfim, isso está ainda no campo da especulação. A gente tem que pensar de que maneira isso tem que ser enfrentado de forma científica, o que é fundamental, mas olhar para algo muito importante, ou seja, o quanto até agora a ciência, a história foram hostilizadas, foram lançadas à escuridão, quando na verdade são elas que permitem uma chave de entendimento sobre o que passa no presente, o que passou lá atrás e o que pode vir a acontecer aqui adiante. Então, eu acho que o mais interessante é quando essa pandemia de escala internacional, gerando uma crise que afeta todos os países, ela lança à frente a própria sobrevivência da humanidade, ela leva a todos nós a pensar melhor, parar para dar atenção a essas questões, para se perguntar um pouco mais, né? Como que isso chegou até aqui? De que forma isso me afeta? Como afeta o outro? Como deixa de ter, por exemplo, alimento em casa? De que maneira outras pessoas estão prejudicadas com um vírus que hoje circula, que pode me afetar, pode afetar o outro, e que não vai nos permitir fazer, Maria, aqueles exercícios binários de sim ou não, A ou B, C ou D, entre, por exemplo, no questão do tratamento, deixar de salvar uma pessoa mais idosa, um jovem ou uma criança, porque o jovem vai ter mais viabilidade, quer dizer, a vida sendo manipulada dessa forma. Então, no momento em que a ciência, a história, a política e, acima de tudo, a ideia que é mais clara daquilo que vem, que nos traz à mente as informações, que foge o conhecimento, o lado mais iluminado no sentido do conhecimento, nos tira daquela névoa, daquela sombra, onde
as notícias falsas, onde o conteúdo que é manipulado, que alguém ali altera para poder chegar a um certo objetivo de comunicação, ou aquilo que realmente é inverídico, acaba caindo por terra, acaba sendo, de certo modo, criticado, sendo controlado. Então, esse é um ponto que eu acho que acabou nos levando a essa fase em que as fake news, a desinformação online, vão mostrando outros lados perversos. Primeiro, daqueles que tinham o certo monopólio da produção dessa informação, que não é conhecimento, né? Há uma diferença brutal entre o que é informação e o que é conhecimento. E segundo, que isso também tem a ver, olhando os estudos hoje especializados na geopolítica, nas relações internacionais, nos estudos de governança da internet, um pouco mais amplo, que são exatamente as formas hoje de controle dos países. E aí a gente pensa em vários blocos, como as Américas, especificamente Estados Unidos, a China, a Rússia ainda, que tem uma certa preponderância nesse campo, que é exatamente dominar as formas como esse conjunto de informações, como arsenal, se transforma num potente armamento para desestabilizar sistemas, sobretudo numa questão crucial como é a saúde. Ou seja, você usa essa manipulação das informações para afetar sistemas críticos ou de infraestrutura crítica, energia, saneamento, saúde e comunicação, né, que são os 4 principais nessa categoria de infraestruturas críticas. Saúde, comunicação, o próprio defesa, né, e também saneamento básico e energia, que são os campos aí da infraestrutura crítica. E isso faz com que, pelas fake news, pela desinformação online, nós acabamos vulnerabilizando esses sistemas, e aí toda essa discussão que a gente já viu, né? E para o campo da política é divertido para não ser trágico. Eu nem vou falar tragicômico. Por quê? Porque as formas de manipulação ou de fabricação, de circulação dessas informações falsas vão favorecer exatamente aqueles que sabem, a partir desses instrumentos, potencializar o seu capital político. Então, nesse momento, eu creio que a sociedade vai ter que tirar uma lição, sobretudo no Brasil. Esse tipo de informação não mais me convence, esse tipo de informação não mais me atrai, e esse tipo de informação, desculpe o redundância, não me informa. Então, acho que essa é a principal questão que tem sido trabalhada aí entre Estados Unidos, China, Rússia, e as agências estatais sendo controladas na China e na Rússia, também se atacando mutuamente, Estados Unidos comprando essas ideias que vêm, informações que vêm dessas agências de fabricação, ou empresas de fabricação de notícias falsas, da Rússia, Ucrânia e outros países que hoje sediam isso, né? E do nosso lado, como nós, interlocutores, destinatários e consumidores dessa informação nesse tipo de qualidade e eu acho que alcance que acaba sendo tão importante nesse campo. Então, desde o vídeo manipulado, quer dizer, a notícia manipulada do Dr. Drauzio Varela pelo post do deputado Eduardo Bolsonaro, os posts do presidente Bolsonaro circulando as questões, circulando as notícias sobre o uso da cloroquina como sendo eficaz para o tratamento, quando o medicamento está sob teste clínico, que é uma situação diferente para testar os efeitos, para que ele possa ser utilizado efetivamente para curar e para tratar e curar eventualmente a doença Covid-19, que na verdade é uma gripe dessa nova cepa, né? Então, isso faz com que a gente tenha que pensar um pouco mais além, né? E por isso a importância de uma cartografia da informação, isso é o pós-Covid, que seja, primeiro, centrada no conhecimento, na ciência, nas bases que nós temos,
na confiança que nós podemos depositar nas instituições de pesquisa, nos laboratórios, nas grandes frentes, tudo que tem hoje colocado à disposição para poder entender, aceitar, compreender e combater, porque esse percurso todo é importante. E acho que depois chegar ao futuro e olharmos para trás, poxa, eu não consigo ser enganado por um candidato, candidata, por um empresário, por uma empresária que venham para mim com notícias falsas e conteúdo manipulado, porque esse é o ponto central da discussão que a gente está travando hoje. Você tocou num ponto muito interessante, que é a diferença de informação e verdade. E eu acho que, né, na sociedade da transparência, eu estava vendo hoje uma crítica do Byung-Chul Han sobre o momento em que vivemos, em que a transparência, na verdade, ela é uma falsa transparência. As pessoas querem a transparência fácil, a transparência acessível. E não quer dizer que ser transparente, no sentido de mostrar qualquer coisa, significa mostrar a verdade, ou ao menos a verdade possível naquele momento, segundo os padrões epistemológicos, as exigências metodológicas, né, da ciência. E quando a coisa, como você colocou, ela atinge, né, a gente muito frontalmente, isso começa a ser refletido, porque uma coisa é você receber notícia equivocada, seja do seu ponto de vista, né, de má fé ou não, sobre decisões políticas, outra coisa é você receber notícias que são políticas, impactam politicamente, sobre a sua condição, a sua integridade física. E aí veio num ponto muito assim preciso, que foi tocar na saúde, tocar na integridade na vida das pessoas. E aí, eu estava lendo esse texto do Byung-Chul Han hoje, estava lembrando, né, do quanto que nós fomos desgastados, nós somos assim inferiorizados, é a palavra que me vem, nos últimos meses no Brasil, nós acadêmicos, né, por esse governo. Quanto que nós tivemos que nos colocar, nos posicionar no sentido de somos pessoas sérias, nós estamos aqui para fazer pesquisa, nós somos bem intencionados, nós não somos parasitas, né, e nem baderneiros. Há meses nós estamos com a pecha de parasitas e baderneiros. Antes de entrar numa questão que baderneiro e parasita não enfrenta, que é a questão das patentes na saúde pública, da tecnologia na saúde pública, que eu queria falar isso com você, sobre isso com você, até porque você está escrevendo sobre isso nesse momento. Como é que você interpreta essa espécie de tapa de luva de boxe, porque não é um tapa de luva de pelica, né, na população que vinha aderindo a esse argumento falacioso, mentiroso, de que a universidade pública não se presta a nada além de manter parasitas e baderneiros dentro dela. Ou seja, nunca na história do Brasil, ao menos da história recente do Brasil, nós acadêmicos, pesquisadores, cientistas, das mais variadas áreas, e aí quando eu falo do direito, não é tão importante, né? O direito não é tão relevante, mas quando toca na saúde, no mapeamento, né, de como esse vírus se comporta, entre aspas, né, na célula humana, quando ele, na verdade, foi derivado ou não de um morcego, se estava ou não presente no mercado lá, de peixes e tal, como que a biologia é fundamental, como que a medicina, e você, né, como acadêmico, eu sei que você é acadêmico convicto, como eu, de fazer uma academia realmente funcional do seu ponto de vista social, de dar retorno, de dar respostas. Como é que você vem interpretando isso, que parece que veio tão rápido, Fabrício, sinceramente, que me parecia que era o momento de acontecer. Nós tivemos um reitor suicidando agora, há pouco tempo na história do Brasil. Como é que você interpreta isso como um acadêmico, um pesquisador sério, que produz muito, nesse momento em que nunca, nos últimos meses, pelo menos, a universidade foi tão reivindicada, os centros de pesquisa foram tão demandados e a ciência foi tão bem compreendida no quanto que ela é necessária a longo e médio prazos, na perspectiva da pesquisa científica? Bom, eu acho que, como eu sabia que a gente está em quarentena, diferente de isolamento, né? Porque o isolamento, na verdade, é a fase já do tratamento para a pessoa que tem que ficar fora. A gente está protegendo aqueles por um distanciamento social. Aí eu falei, bom, acho que estava na hora de aproveitar os horários de folga ou de momento de distração e falar, bom, eu vou ler alguma coisa diferente para
para poder repensar um pouco o que é que tem passado nesse giro sobre talvez um religar-se com a esfera pública, a res pública e a esfera pública como dimensões de comunicação e que são tão importantes para a sociedade, para um Estado democrático de direito, olhando um pouco as bases. E a gente sabe, Mariá, que como juristas, como acadêmicos na área do direito, como advogados, nós temos que manter esse compromisso de coerência e consistência com essas bases que são fundamentais, que vêm da própria origem das estruturas do direito, dos seus fundamentos. Então, é muito difícil, inclusive, conseguir seduzir os nossos interlocutores, muitas vezes alunos, alunas, porque eles perderam essa conexão, talvez eles nunca tiveram, porque não passaram. Então, essa ideia é central, porque o direito tem uma dimensão valorativa, o direito tem uma dimensão de justiça, o direito tem uma dimensão de debate ético, o direito tem uma dimensão de transformação social, o direito é poder. Então, não há como dissociar todas essas questões. E quando nós olhamos exatamente para o que acontece na academia, na seriedade de cada campo do conhecimento, das áreas do saber, das ciências exatas, biológicas, ciências da vida, as ciências sociais, as humanidades, nós vamos justamente ver essa necessidade de religar-se com aquilo que elas têm de transformação da realidade social e desse papel de comunicação. Comunicação de modo fácil para aquelas pessoas, para que elas possam entender exatamente que a ciência está a serviço da vida, está a serviço da transformação social, está a serviço da liberdade, está a serviço da igualdade, está a serviço da felicidade. Então, quando nós pensamos em tudo isso, nós vamos observando de que maneira uma crise como essa nos dá uma oportunidade, que é uma oportunidade de evoluir para pensar o que eu posso fazer para melhorar o lugar onde eu vivo e com quem eu me encontro. Então, se nós estamos alimentando uma sociedade e esferas de poder que privatizar no sentido de pegar-se para si e não deixar o global, o público, exatamente, e distancia o sujeito comunicacional, que é o cidadão, dessa estrutura de participação, nós perdemos essa ligação central que instituições democráticas, como é o caso específico do papel que a Constituição, os três poderes, dependência, vai permitir, vai construir, e do outro lado, as formas eu vou usar a expressão, de segmentação em bolhas, em câmaras de eco, que, por exemplo, certas formas de uso da internet acabam permitindo. Então, é muito interessante, né, olhando estratégias hoje de leis que buscam mostrar, bom, primeiro o papel do financiamento público para pesquisa, obrigar aqueles que são financiados, como nós, como empresas, inclusive. Naquele estudo que eu estava realizando sobre os Estados Unidos, mostrava exatamente que boa parte do pool recente, ou do conjunto de patentes de medicamentos desenvolvidos nos Estados Unidos para doenças relativas, por exemplo, à hipertensão, para esclerose, depressão e outras que são características do que a gente poderia chamar de primeiro mundo, foram financiadas por fundos governamentais dentro das empresas farmacêuticas, que depois revertem tudo isso para outra finalidade, que normalmente é marketing em cima para que aquilo volte a ser consumido pelos usuários. Sim. Enquanto a falta de regulação e de direcionamento desses investimentos para doenças negligenciadas, doenças tropicais e moléstias infecciosas, como é o que a gente está vivendo agora com o Covid-19, são abandonados. Isso faz com que essas empresas não tenham nenhum interesse em pesquisar nessa área. Quem é que vai pesquisar, então, depois na ponta? Os institutos públicos, os laboratórios, as universidades, porque eles continuam ali, ó, no chão de fábrica, fazendo as vacinas, fazendo os medicamentos ou princípios ativos para poder chegar a essas soluções que são tão importantes para questões como essa. Então, eu estou falando isso porque não sou eu, mas são as revistas críticas, como a própria Science, contra a indústria farmacêutica nos Estados Unidos,
opondo-se ao modelo, por exemplo, da China, da Alemanha, do Japão, da Coreia do Sul, desses 4, que investem maciçamente no pesquisa e desenvolvimento desses medicamentos e vacinas, mas exige essa contrapartida exatamente da indústria e da sociedade como forma de reconhecimento. Por isso que um acadêmico na China, no Japão, na Alemanha, tem o reconhecimento que tem. Nos Estados Unidos, é uma elite de 3% de professores das grandes universidades. Mas se você olhar o conjunto médio da sociedade americana, passa pelo mesmo descrédito que a nossa tem. Por quê? Porque não dá valor para aquilo que a sociedade tem no contexto, ou do que a universidade tem, do que a ciência tem, do que os laboratórios têm para a transformação da realidade onde eles vivem. Então, eu acho que só para fechar esse quadro, porque aí eu me lembrei muito de você, um dos livros que eu retomei para leitura, Habermas, Na Esteira da Tecnocracia. Porque nesse livro especificamente, ele vai criticar a Europa. Ele é um livro mais antigo, do Habermas, mas não menos moderno, porque ele faz esse trabalho em 2011, justamente naquele momento que a União Europeia discutia se queria ou não adotar a Constituição, e foi ao referendo alguns parlamentos negaram, foi toda aquela confusão federalista dentro da União Europeia para negar, Constituição da União Europeia nós podemos ter, mas nós vamos pensar as formas como a União Europeia vai se religar. Aí numa crise como essa, muito interessante, porque ela fez com que os países da União Europeia, como a Alemanha, como França, como Holanda, como Espanha, Itália, que mais sofreram as duas, e Portugal, voltassem à própria União Europeia para um debate público e fala: onde está você, União Europeia, que deixou de acompanhar projetos de apoio às medidas de controle do Covid-19, quando lá no passado você era a primeira a bater as portas da Itália, da Espanha, da Grécia e outros países para pedir austeridade fiscal, para pedir contas apuradas, menos gastos, né? E que levou exatamente ao desmantelamento de muitos dos institutos, universidades, quer dizer, uma hostilização do serviço público. E não foi só da ciência, Maria, porque eu entendo que essa crise vai nos mostrar algo muito essencial, que é o se religar com a esfera pública e com a res pública, que é a importância de nós termos um Estado como esse, também presente, para proteger aquela parte, a teia ou a camada da população que não tem a proteção. Porque nós percebemos que essa grande crise é que fez com que essas máscaras caíssem dessa maneira, né? E nada melhor também, porque essa leitura faz, que foi a globalização e seus descontentes, na edição revisitada pelo Stiglitz, que é um prêmio Nobel da economia, professor de Colômbia. Quem poderia contestar a autoridade dele em revisitar essas questões, que deveria ser, inclusive, uma leitura obrigatória para os economistas que se formam nas universidades brasileiras, para nós também advogados, para todos, mas, sobretudo, por quê? Porque é um repensar sobre aquelas questões que o capitalismo, que a globalização deixou em aberto e que ela tem que reparar, e uma delas é essa, a respeito das medidas que são adotadas pelos países para o controle das grandes epidemias e que deixem de ser pandemias como ele fez. Ele revisitou isso em 2019, foi a última edição, é isso mesmo, 17 para 19, do trabalho que ele escreveu em 96, 97, e sem contar com o que estava acontecendo, o que aconteceria logo em seguida com a explosão do Covid-19. E esse é um ponto também central nesse livro para mostrar que esse nosso religar com as estruturas e as instituições democráticas nos países e os seus respectivos sistemas domésticos na questão da ciência, universidade, saúde pública, é algo inevitável e talvez agora, pós-Covid, seja ainda mais marcante para todos nós, né? Eu acho que é muito legal poder revisitar autores já separados no tempo, mas que tocam no assunto, voltar para o debate público, voltar para as questões da polis, voltar
para o centro, tirar da margem, né? Eu acho que esse é o ponto central. E nos últimos anos você diz muito bem, acho que esse é o papel central. Poucos param para pensar o quanto o nosso percurso nas universidades, como professores, como pesquisadores, foi marcado e é marcado ainda intensamente por um espaço de transformação daqueles que nos cercam. Eu fui transformado pelos meus alunos, alunas, pelos meus colegas, professores, professoras e todos aqueles que estão no entorno. E esse talvez seja o ponto central. Se eu sempre fui um advogado, professor ou um professor advogado, as carreiras se complementaram de tal maneira a ponto de me mostrar o seguinte: eu só serei um bom professor e um bom advogado se, na medida, eu conseguir compreender qual é o meu papel central na sociedade, sendo como essas duas frentes ou as duas formas, né, pelas quais eu me represento. O ator, aquele que age em nome de alguém, aquele que atua. E isso é fundamental no debate com esses autores, trazendo, sobretudo, para aquilo que eles têm de mais novo. Agora, eu acho que é o que fica para o próximo, ou seja, que as máscaras caem, que voltar ao público vai ser essencial, a coisa pública vai ser essencial, e o papel que a ciência tem nas instituições, e não o contrário, as instituições na ciência, né? Eu acho que esse é o principal, é a ciência nas instituições, e não as instituições na ciência. É esse, talvez, acho que o compromisso que a sociedade vai passar a assumir agora, e que esse modelo, ele é incontestável, né? Eu fiz essa provocação, por que a gente tem que ler? Porque talvez não funcione nós ficarmos estudando por manuais que foram arquitetados no momento histórico para modelos e políticas econômicas de um dado momento e que não respondem à necessidade que nós encontramos agora. E a solução é muito clara. Se a gente ficar em picuinha, se deve ou não, por exemplo, transferir parte dessa renda para momentaneamente, eu vou usar a expressão, salvar essas pessoas que deixaram de ter qualquer renda para poder comer, consumir, se alimentar, sobreviver, por causa de um número que é associado à regulação de tributos, né, à economia, que é o nosso CPF, ou o que seria, e não acreditar, por exemplo, no poder da tecnologia social, que o maior banco público, que é a Caixa Econômica Federal, tem, e que funciona muito bem, pelo menos o aplicativo da Caixa Econômica, e que mapeou, que sabe todo mundo que realmente precisa, até onde vai chegar, nós não entendemos o que também as tecnologias nos ensinaram para poder facilitar esse percurso de salvação de quem nesse momento precisa. Então, acho que isso tudo vai sendo mostrado, graças aos engenheiros, graças aos sociólogos, graças aos cientistas políticos, graças aos economistas, graças aos cientistas da computação, nós chegamos a esses aplicativos que auxiliam também na melhor forma como, nesse caso, a sociedade pode ser atendida diante de uma grave crise, de uma grave epidemia como é o Covid-19. E o Brasil é exatamente para isso. O isolamento nem vertical nem horizontal, do jeito que a gente conhece, vai funcionar para as ocupações, para as favelas, para as comunidades de baixa renda, para aqueles lugares que não têm saneamento. Agora, um economista, talvez que fique enclausurado numa escola em Harvard que não olhe para o mundo, não vai ter essas condições. Mas aquele que está lá e sai e vai ver o mundo, vai entender. Então, essa é a diferença central, inclusive para quem estuda economia em países em desenvolvimento, como é o Brasil. Sim, você tocou num ponto muito interessante, que hoje eu estava conversando com uma líder comunitária, a Núbia, que é líder de um projeto que é Mães do Anel, mas ela também lida com uma série de demandas de comunidades, e hoje eu fiquei assim, particularmente impressionada, porque ela me disse o seguinte: Maria, eu estou até conseguindo cestas básicas e até consigo um sabonete ou outro, mas não tem água lá. Porque na comunidade não tem água, não tem estrutura.
E eu fiquei assustada, porque, como você disse, tal como os economistas de Harvard não têm essa percepção, eu que estou aqui, né, dentro de uma estrutura de bolha né, na qual ou pela qual eu sou atendida, eu não tenho essa ideia de quem vive à margem. E aí, me ocorreu muito, Fabri, a questão desse discurso ultraliberal dos últimos meses e até anos, nós estamos falando de 2017, 2018 no Brasil, de vamos privatizar a CEMIG, vamos privatizar a Copasa, se não privatizar, não tem... Assim, uma coisa que eu gostaria muito de ouvir sobre isso, porque além de você ser um internacionalista, um especialista em cyberdireito, você também é uma pessoa que reflete, um analista, mas no sentido reflexivo, de conjuntura. Tanto que você trouxe aqui a colação, né, um economista que aparentemente já não seria lido, pelo menos não por essa direita ultraliberal. E eu tenho dito que me parece que esses que se proclamam de direita ultraliberal perderam a noção do próprio conceito de Estado. Para que serve Estado? Aliás, Estado, o ST, esse radical de esteio, de estrutura, de status, significa força, vigor, né? Significa sustentáculo. Não à toa tem o ST no sustentáculo também. Isso é pela origem latina da palavra. A minha pergunta é como refletir sobre um universo de pessoas que votam, né? E que meio que consomem essa visão gourmetizada, né, de ultradireita, quando uma margem de não assistidos, de não votantes, esse povo nem... Hoje, pelo que eu vi, eles não têm carteira de identidade para se inscrever no programa de renda emergencial do governo. Exato. Então, nós estamos fingindo que nós estamos em Harvard, quando você está no Brasil. E o que mais me toca nos últimos anos é as pessoas comprarem essa política de governo que está aí, com o Paulo Guedes falando que doméstica não pode passear, né, nos Estados Unidos, está indo demais para a Disneylândia, como se essas pessoas vivessem na Disneylândia. E não é assim. Nosso universo é muito diferente. Um país de proporções continentais, que tem demandas desconhecidas, os carvoeiros do centro do país, que vivem em condições subhumanas. Como é que você avalia essa espécie de... o povo tem chamado de né, não é privatização, tem usado... Como é que é aquela palavra? Estatalização? Como é que é, amor? A expressão que eu ouvi outro dia de um representante do governo de Minas. Não falou privatização, não. Usou uma outra expressão. Usou uma expressão muito curiosa para mim, que foi tipo... eles não usam a palavra privatização, mas uma reestruturação do Estado numa perspectiva de as empresas privadas... Desestatização. Vamos desestatizar. Vamos desestatizar, porque as empresas privadas, elas dão mais conta das demandas do que as públicas. Tá, mas o objetivo da privada é lucro. Da pública é resolver questões que dizem respeito ao bem comum, de maneira geral. Como é que você, como uma pessoa que também faz análise de conjuntura e está sempre em diálogo com a economia, além da filosofia, da estatística, como é que você é da história, como é que você entende isso? Esse viés que nós começamos a seguir desde 2016 para cá, mais ou menos, desde o impeachment, e que agora parece que a coisa está se mostrando assim, escancaradamente... o presidente da República teve que mudar o ministro dele, porque o ministro não estava falando o que ele queria, ou não estava concordando com a posição dele, como se ele fosse um administrador de empresa privada. Nós estamos falando de Estado, nós estamos falando de uma equipe de governo imensa. Tanto é que o Mandetta ontem, quando saiu, ele falou assim, olha, eu vou passar. Quem fica, né, são vocês, que estão aqui servidores no dia a dia, ruminando essas demandas e que conhecem isso. Como é que você faz assim... um balanço disso tudo que nós estamos vendo, esse turbilhão de acontecimentos que acabou fazendo a gente parar para refletir agora nesse período de quarentena com a pandemia? Olha, acho que vale a pena só fazer fazer um comentário que me tocou muito em 2008, 2009, com a crise que eu acompanhei. Eu sou da geração de 80, o que faz com que eu tenha passado a minha infância lembrando dos momentos
em que a inflação ela afetava a economia doméstica, né? A palavra economia do grego volta-se a casa, aquilo que é o oikos. E isso faz com que a nossa primeira referência seja a forma como nós lidamos com aquilo que a gente consome, o que a gente eventualmente produz, o valor que a gente dá para aquelas coisas, enfim, que são tão sensíveis, quando a boa formação econômica, que pode ser aplicada a qualquer um, desde do ensino médio fundamental até a universidade, que é fundamental, vai nos mostrar. E 2008 foi muito interessante, porque nós sabemos que a crise econômica global de 2008 para 2009 foi iniciada a partir de um movimento que ele mostra como, né, as forças de produção não estavam mais naquela velha ideia do capital, como a gente conhece, do trabalho, do trabalhador, mas sim da forma como exatamente os mercados financeiros, de modo muito bem arquitetado, fazem atribuir o valor e como que grupos concentram poder e outros não, e como grupos concentram renda e outros não. Poder e renda sempre também muito utilizados. E era muito interessante porque as consultorias, agências de risco, que trabalhavam as cartilhas de como os estados iam investir, por exemplo, na Europa Oriental, então, economias em transição, países que saíram do jugo da União Soviética quando ela se desintegra e se tornam independentes, são países que seguiram essas cartilhas também, que vieram normalmente do FMI, como os consultores, como assistência técnica que as organizações deram, foram privatizando aquelas empresas que eram ineficientes, que não conseguiam atender a demanda, que não respondiam a uma nova realidade que aqueles países enfrentavam ao serem incorporados, justamente aproximando-se da então Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia, e eles tiveram que fazer essas reformas estruturais, que também foram as mesmas que o Brasil conduziu com a abertura econômica a partir do governo do presidente Collor, ou seja, Mercosul, o Brasil se lança, várias coisas vão sendo observadas no plano internacional, o Brasil passa a ter protagonismo na Organização Mundial do Comércio. Não é nostalgia, mas é observar o que vinha acontecendo nesse campo, né? E chega em 2008, quem treinava ainda muito dos nossos pensadores em macroeconomia, execução, e que também foram, de certo modo, para o governo posterior, a Fernando Henrique e a Lula, foram aqueles que, de certo modo, tiveram treinamento ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, conhecendo a economia, vendo as questões que surgiram. Em 2008, sobretudo com a crise dos derivativos nos Estados Unidos, Lehman Brothers, tudo aquilo que a gente já conhece, fez com que as máscaras caíssem para aqueles que foram treinados nas grandes escolas de negócios nos Estados Unidos, que estavam por detrás dessas assessorias e estruturação, da forma como os títulos derivativos circulavam. Por exemplo, como era melhor comprar dívida de país em desenvolvimento, criar grupos que depois vão negociar em condições mais favoráveis as dívidas de países como o caso da Argentina, os chamados títulos abutres, e que título podre, abutre, olha a expressão que se dá para aquilo que tem valor, que passa a ter valor. Sim. Se a economia, moldando o capitalismo nessa estrutura, tem alguma coisa a dizer para nós, dizer, olha, se você atribui alguma coisa que é podre, que é um abutre, ou seja, que vai naquilo que já está ali, jaz como morto, realmente não é um bom sinal para que seja uma solução que os estados tenham que adotar, por exemplo, para fazer com que eles se capitalizem, ou primeiro, para que eles consigam riqueza para depois poder fazer investimentos públicos a partir da venda das suas dívidas. Por que eu fiz tudo isso? Para dizer, olha, aquela crise de 2008 já nos ensinou alguma coisa. Se alguém, numa equipe econômica na atualidade, continua voltando-se para aqueles mentores, sem entender qual que é a nova ordem pela qual a roda da economia gira, que não está mais nessa estrutura,
né? Que não é só de ficar fazendo plano para a conta no final do mês fechar, para espremer, sangrar, parar de gastar e não investir, e não apoiar, fazer crescer, já está absolutamente ultrapassado, outmoded, né? Totalmente outdated, né? Fora de ordem. E isso faz com que, na atualidade, a gente encontre ainda esse tipo de mentalidade circulando nos gabinetes, circulando nas cartilhas, nos estudos, nas notas técnicas caríssimas, né? Justamente opinando para venda de ativos. Você queima o patrimônio do Estado, ou mesmo das empresas, né? Por quê? Porque você pode, por uma crise econômica, jogar os ativos, os preços dos bens, seja do Estado ou das empresas, e olhando essas empresas, né, privadas, com um valor muito baixo, para que quem venha de fora possa comprar a preço de banana. E isso faz com que você tenha uma venda, você queime o seu patrimônio, você se desfaz com muita dor no coração, porque você está, né, para poder olhar, acho que uma expressão muito fácil para qualquer um entender, quer dizer, você abre mão daquilo com muita dor, porque ninguém vai pagar muito para aquilo que você tem. Né? Essa que é a principal questão. Então, se ainda nós estamos pensando nessa conjuntura, e eles vieram eleitos sobretudo esses que estão fazendo essa política nessa esteira, nós erramos. Nós erramos, continuamos a errar, e nós vamos passar a pensar que o Estado é mínimo. O Estado tem que sair de cena. O Estado tem que desaparecer. Ele tem que operar como empresa. Mas que empresa é essa que, quando quebra, corre direto para chorar no colo da mãe, do pai, da melhor mãe do pai, que é o Estado? Sim. Que empresa é essa que não vai conseguir fabricar, porque ela não tem capacidade ali tecnológica, ela não investiu, não teve nenhum incentivo, sim, não tem indústria local para fabricar equipamento de proteção individual, para fabricar testes diagnósticos, para fabricar máscaras? Do serviço público, batem na porta e falam, olha, cria aí uma empresa estatal para fabricar de emergência os EPIs. Sim. Professora Maria, tem algum problema nisso? Tem algum problema nisso, professora? Tem algum problema nisso? E é esse ponto estratégico que ninguém entendeu da economia, que serve para qualquer estado, sobretudo Minas Gerais, que assim, eu sou mineiro de coração. Você sabe disso. Sim. O meu domicílio eleitoral está em Minas. O que acontece? Uma propaganda, uma agenda política de alguém que venha dizer que Minas vai continuar sobrevivendo em pleno século XXI de agronegócio e mineração e empresas eficientes, é alguém que está totalmente equivocado, porque Minas é aquele espelho para o Brasil. O espelho político, o espelho das suas várias regiões, das suas disparidades sociais, das suas distâncias, dos 1000 municípios que a cidade tem, das várias famílias que dominam feudos em alguns locais do estado, que a gente sabe, quer dizer, é o retrato do Brasil. E entender que a economia do Estado brasileiro, gigante e complexo que pode se bastar em agronegócio, em mineração e compra de produtos importados, sobretudo insumos essenciais, inclusive tecnológicos, da China. E olha que agora a compra da China com suprimentos é uma questão um pouco mais delicada, mas exatamente tem algo equivocado, né? Ou mesmo achar que o Brasil vai ser um excelente país prestador de serviços, quando os níveis de educação, saúde e segurança são tão baixos que não fazem com que uma pessoa que possa prestar serviço naquela qualidade que é exigida dentro dos grandes mercados de serviços hoje na atualidade. Então não adianta, claro, há bolsões privilegiados no Brasil em que isso pode acontecer, mas não. Então, essa ideia de que deve-se desestatizar, para não utilizar a palavra privatizar, é exatamente uma forma praticamente eufemística para tentar aliviar uma realidade que é absolutamente trágica e, ao mesmo tempo, indesejável, porque isso não vai acontecer
de modo algum nesse momento. Então, acho que esse é um ponto central aí, de que o Covid-19 veio para dizer uma coisa: não adianta um Estado da complexidade, da dimensão do Brasil, funcionar por política a granel ou à la carte, em qualquer área, não é só na área da saúde pública, não funciona, porque ele tem que entender as grandes diferenças nas grandes regiões e nas grandes cidades, porque é isso que a gente viu no todo, que tem passado aí. Então, vejo que esse é a grande questão. Não quis, de nenhuma maneira, desprestigiar o trabalho de grandes universidades americanas, muito pelo contrário, porque elas têm essa contribuição, mas o fato é que, se não há esse compromisso de a universidade poder pensar o que é que está sendo transformado na realidade do mundo, se nem no próprio quintal deles eles conseguiram, então eu acredito que nós tenhamos que fazer a nossa lição de casa em relação ao que tem sido feito nesse campo específico, porque isso é fundamental no quadro brasileiro, né? E no caso, não tenho nenhuma outra crítica, mas especificamente em relação à política econômica atual, eles entenderam que seria uma forma de se transpor para a proposta brasileira os cânones e princípios da Escola de Chicago, que já foram revisados pelos próprios chicaguianos. E numa revisão muito sofisticada e de vanguarda, dentro do que era a década de 60 e 70, na realidade na qual o ministro Paulo Guedes se formava. Então, ele está sendo criticado isso diariamente, várias pessoas falam, quem sou eu para fazer essa observação, mas é só para mostrar que todos esses momentos históricos dessas várias instituições foram fazendo a sua lição de casa e se revisitar. Nós também temos o papel de nos revisitar, de olhar, bom, o que eu estava fazendo errado, o que eu posso passar a fazer de diferente e melhor. Então, acho que esse é um ponto também central nessa discussão hoje, e eu lamento, por exemplo, uma agenda política achar que a primeira coisa que ela tem que fazer é se desfazer das suas instituições, das instituições de um determinado Estado. Então, não adianta ela pensar em abrir um leilão global para vender todas as empresas, fechar os órgãos da administração pública direta e indireta, acabar com o serviço público, porque quem é que vai prestar quando lá no final do dia, na hora que nós nos deparamos com um verdadeiro inimigo que é comum, que não tem piedade, né? Não tem sexo, não tem cor, não tem idade, não tem cara, e ele nos coloca na posição de maior vulnerabilidade, eu bato na porta daquele sempre que acolhe, que é geralmente a mãe ou o pai, a família. Então, para essas empresas, em geral, é o grande Estado que vai. E não é só no Brasil, não, é em qualquer lugar. Sim, né? Essa é a história da humanidade. Interessante você ter tocado na questão da mineração, porque seria a última referência em Minas Gerais. Haja visto os acontecimentos dos últimos anos que mostraram como que, né, a mineração foi predatória em Minas e irresponsável, sem escrúpulo algum. Se tem algo que depõe contra a privatização, é a mineração em Minas Gerais. E você colocou uma questão interessante, que é esse fio condutor, né, de que as pessoas poderiam compreender melhor como que essas pessoas são formadas, como o próprio Paulo Guedes. O Paulo Guedes a vida toda viveu das vísceras do Estado, né? Sempre estudou pública, o FMG, pesquisador com bolsa no exterior, e agora vem com esse discurso todo enviesado, quando quem abriu as portas para ele sempre foi a mãe, como você diz, do Estado. Nós estamos aqui com 1 minuto e 38, vai cortar, porque ontem eu descobri mesmo que a live no Instagram seria só até 1 hora. O que você diria sobre isso, sabe? Sobre essa pseudo-revolução de privatização, quando, no fundo, no final, se recorre a mãe Estado, porque nós não conhecemos nada melhor na história da humanidade. É verdade, porque se alguém cai na ideia de que a privatização é a solução, aquele eleitor ou cidadão que vai votar no político ou no candidato ou na candidata que prega isso como eficiência, como fim da corrupção, não vai perceber que eles e os seus grandes grupos e próximos que serão os grandes beneficiados, que vão trabalhar nos processos negociadores, que vão levar os valores em passe que são transferidos, né, para as empresas que prestam serviços
na atuação nessas opiniões, são 3, 4 ou 5 que vão fazer isso. Quer dizer, não tem realidade nenhuma, não tem nenhum mistério. E lamento que continuo achando que o caso da mineração é um caso invocado por agendas políticas de Minas Gerais, trazendo um brilho, um passado que não existe mais, um passado que o próprio nome está congelado, ficou lá na história. E tem o quê? Chagas, tem feridas ainda abertas que não foram curadas, não vão ser cicatrizadas e vão ficar sem absolutamente resposta, né, dentro do que a gente tem visto no andar das ações, das injunções. Eu mesmo, à época, tinha várias vezes recomendado que a... Acabou 1 hora, mas eu preciso voltar para poder concluir com o professor Fabrício. Cadê você? Fabrício. Chegou em 1 hora, mas a gente precisa de concluir. Inclusive, ele ia fazer um comentário muito interessante das advertências, tá? Com relação a evidente, né, ou evidente desleixo, né, no que diz respeito às posturas, né, às normativas relativas à mineração em Minas Gerais. Temos mais 1 hora, não, Carol? Porque senão depois ninguém assiste. A gente quer deixar aqui uma coisa bacana, objetiva e palatável. Cadê o Fabrício? Tem que ver se ele volta. Manda uma mensagem pra ele aí, amor. Porque talvez ele não volte porque ele não tá entendendo que a gente vai continuar. E eu não combinei com ele. Cult geral em tempos de live. Hoje nós fizemos uma live pesada aqui, viu? Que foi uma discussão muito além de fake news e processos de ocultação da verdade nesse momento, né? Foi uma pesada de conjuntura, sabe? E que bom. Eu tô falando que eu não podia nunca deixar de concluir com você, porque hoje não foi uma live de questões relativas à desinformação numa época marcada, né, ou muito cônscia da sua posição informacional num momento, né, tão grave como a pandemia. Não foi só isso, foi uma análise da conjuntura e da história, né, desse processo que vem se construindo para chegar nesse discurso falacioso, nós estamos falando de verdade e mentira, né, de que o Estado é dispensável. Quando no final da história, né, quando tudo dá ruim, bate na porta do Estado como se estivesse pedindo para papai e mamãe me acudir, né? A herança legada está justamente no Estado. Eu estava dizendo aqui que você mencionar a questão da mineração em Minas é muito cara, porque há muito que a iniciativa privada se apropriou das condicionantes, das normativas da mineração, e por isso é que aconteceu o que aconteceu agora, e é nessa hora que as coisas, a gente tem um estalo, né? Porque muitas vidas, muitas pessoas, né, que foram, enfim, atingidas, famílias, pessoas que morreram em virtude da irresponsabilidade da exploração desenfreada da mineração em Minas Gerais, e agora vem a questão da saúde. Então parece que veio numa sequência, né, do quanto que o Estado deixado à disposição da boa-fé e da boa vontade da iniciativa privada no que dá. Graças, né, ao SUS. Que bom que nesse momento, graças a Deus e ao Estado brasileiro, né, nós temos o SUS. Vamos falar de uma coisa. Quando caiu foi muito interessante, porque ele fecha, eu nunca tinha participado, esse é meu primeiro, a verdade. Na próxima semana, depois do feriado, os internacionalistas vão fazer um sobre o direito internacional e Covid. Você já está convidada, já sabe, porque vai falar na parte especificamente das grandes questões hoje de Covid e governanças. Eu acho que esse é um ponto central. É interdisciplinar. Quando caiu aqui, muita gente veio perguntar, mas vai continuar ou não? Eu não sei fazer. Ainda bem que você chamou logo em seguida.
Mas aí, o que eu acho que é super interessante, a agenda da mineração sempre me despertou uma curiosidade, porque depois que eu conheci Ouro Preto, Mariana, que são cidades belíssimas pela história e tudo que elas representam, talvez para mim, Ouro Preto, Tiradentes representem no imaginário algo que eu nunca vi no mundo. Então, assim, para mim, conhecer aquilo que foi construído à custa, exatamente, do ciclo do ouro no Brasil, mostra que aquela visão de passado, que continuaria ainda na forma como a própria mineração é feita, depois do acidente, do primeiro acidente da barragem em Mariana, né, em Bento, foi muitas das notícias, das análises que foram feitas, apontavam para o fato de que a mineração no Brasil, não só lá, mas no Brasil, tem outros estados que são mineradores, como Pará, por exemplo, Mato Grosso, na parte norte do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, especificamente, utilizam ainda tecnologias do século XVIII, que eram utilizados lá no início, sobretudo do projeto da mineração no Brasil e o ciclo do ouro que vinha do Brasil colônia. Então é interessante, porque isso significa que aí eu vou usar, se as técnicas então se mantiveram, isso também foi passado para a forma como a política local foi gerindo essa economia que concentrou nas mãos de poucos, com baixíssima proteção social, com altíssimo grau de degradação ambiental e de saúde pessoal, porque muitas das pessoas que trabalham também na mineração foram ao longo do tempo, adoecendo, e isso nunca ficou em evidência, nunca apareceu, a não ser quem que vai fazer esse estudo são os pesquisadores, né? Mas muitas vezes ninguém vai dar atenção para o que eles falam, para o que eles dizem. Mas a primeira coisa que aparece na agenda política de muitos dos candidatos é exatamente a forma como o estado de Minas Gerais tinha que ser lembrado pelo pioneirismo na mineração, as grandes empresas que estão ali, que investem na região. Aí esse investir também é algo muito sutil. Quando a gente, no direito, não quer argumentar muito, diz que é complicado a dignidade da pessoa humana. Não é isso? Que muitos acabam jogando. O que já é errado desde aí, né? Na economia, alguém já apela para o investimento. O político também vai usar as duas coisas e vai jogar para o público para ver se isca. E uma delas é, exatamente, atrair investimentos para o Estado. E aí, investimentos de quem? Estrangeiro. Aí a gente vai olhar quantas empresas estrangeiras não, de acordo com as práticas e a técnica que eram adotadas no estado de Minas, no campo da mineração, foram embora. Porque elas abandonaram o barco. Porque elas perceberam que lá fora o apelo para os investidores, porque esse apelo tem que ser público, tem que mostrar, olha, o que atrai na minha mineração sustentável, nas minhas técnicas, na forma como eu protejo o ambiente, é isso. Se eu não consigo vender isso para os meus investidores não vão comprar ações da minha empresa. E perceberam que no Brasil era impossível. Por quê? Porque em Minas Gerais, essas empresas australianas, canadenses, denunciaram, falaram, olha, não dava porque na hora de fazer negócio ali, passava pela forma como todas as esferas de poder tentavam controlar as licenças, autorizações, concessões, permissões e tudo aquilo que envolve a velha engenharia do direito administrativo para favorecer essas empresas e os respectivos governos que acabam, no governo ali, que acabam favorecendo. Então, isso aconteceu muito nesse campo. Muito bem dito, velha engenharia do direito administrativo. A velha engenharia, com técnicas, formas de pensar, de agir, que favoreciam exatamente a isso. Então, isso foi adiante, até Mariana. Mariana não deixa só as feridas abertas nas famílias que perderam os seus familiares, os seus bens, o seu hábitat de trabalho, mas deixa uma ferida aberta no que é o grande ambiente, a grande natureza que cerca Minas Gerais, especificamente como um estado, né, muito bonito, sobretudo por ser um estado que tem
todas as micro-regiões climáticas e a vegetação do Brasil, né? E que depois é magnificado no caso de Brumadinho, né? E aí, como que nós vamos fazer? E eu me lembro, Maria, em 2015, quando nós fomos naquela força-tarefa, a grande força-tarefa do caso de Mariana, eu me lembro naquela audiência que foi convocada publicamente, tanto pelo Estado de Minas, pelas secretarias lá na cidade administrativa de Minas Gerais, lá, você estava lá e eu tinha sido convidado também na minha condição de internacionalista, e eu saí daquela reunião e disse o quê? Esse caso só vai ter êxito no futuro se ele for adjudicado pelos tribunais estrangeiros. Ou seja, eu tenho que terceirizar também a adjudicação da justiça para fora do Estado brasileiro, porque a gente sabe que no Estado brasileiro essa demanda ia levar muito mais tempo, ou quiçá resultar a favor das indenizações para aquelas vítimas, para os assentados e para o próprio ecossistema ali que foi afetado, e que até hoje vai de Minas até o Espírito Santo, acima do Espírito Santo, chegando até o sul da Bahia, né? A dimensão é muito maior. Então, se esse é o modelo que um político, candidato ou candidata, vai vender para o seu eleitor lá no final, dizendo, olha, os investimentos que nós vamos trazer é para modernizar a atividade mineradora no estado de Minas Gerais, há um problema de fundo. Essa pessoa vai ter, pelo menos, criar toda uma agenda política para mostrar que aquele modelo de mineração que vem sendo mantido não mais faz sentido no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, como ele está sendo objeto de crítica e escrutínio, né, nos tribunais estrangeiros, e certamente reverterá uma indenização que deve ser paga não só pelas empresas, mas também pelo Estado brasileiro, ou no caso, o Estado de Minas Gerais, se os desdobramentos desse caso no futuro também arrastarem o Estado para essa disputa. E já há litígios paralelos correndo em alguns países, na Austrália, no Reino Unido, e isso mostra o quanto esse caso é interessante. É um grande case, como foi Chevron, como foram os casos da Esso no passado, e que vão mostrar o quanto essas questões que envolvem, de um lado aí, a política, a presença dos agentes de poder, agentes políticos, mandatários, presidentes, governadores, deputados, deputadas, senadores, prefeitos, vereadores, e assim, e do outro lado, as empresas, como muitas vezes cúmplices nesses projetos que eles sempre fazem questão de demonizar o serviço público, o Estado, né, o servidor público, a servidora pública. Então, é o médico, a médica, o enfermeiro, o agente funerário, todos eles ali são agentes de serviços, funcionários, servidores públicos. Então, é isso a sutileza das questões que nós estamos observando agora, sabe? Quem que é que vai ser? Elas tendem a achar que esse grande projeto, né, esse plano megalômano de mudança radical, não envolve elas mesmas. E o que eu sempre tenho dito quando discuto o ultraliberalismo é que eles têm um projeto mirabolante que não foi posto à prova, porque o que me consta sobre a história, né, da humanidade é que a Dinamarca vai muito bem porque o Estado tomou conta de tudo, né? Se você pensar em capitalismo agressivo, eu estou falando dos Estados Unidos da América, né? A cultura estadunidense nunca passou ao largo de um extremo controle estatal. Então, quando eles vêm com essa conversa de que o privado vai tomar conta do público, eu não sei onde, Fabrício, em qual laboratório que isso foi posto à prova, porque na história do Ocidente, nós desconhecemos. Então, eles chegam com uma história da carochinha e quando toma o poder, não faz absolutamente nada, porque sabe que não é possível fazer. Isso não foi posto à prova, isso nunca foi testado, experimentado, essa privatização, assim, né, à margem do Estado. Aliás, o único que pregou isso, né, que foi o anarquismo, e eu tô lembrando aqui do Bakunin, que só teve moral porque o Marx começou a bater papo com ele, bater boca com ele nos jornais, nunca foi posto à prova. Então, assim, que ausência de Estado que é essa? Que Estado mínimo é esse
que ninguém sabe dizer como funcionaria. Então, eu vou reservar essa minha tentação de discutir conjuntura com você num outro momento. Porque o pessoal está falando aqui que vai ter mais 1 hora de live. Não é possível, a gente já esgotou 1 hora e eu não quero deixar muito tempo. Eu não quero deixar muito tempo, porque eu quero que as pessoas venham para poder assistir essa live quando elas puderem, não seja tão longa. E você não me avisou que você ia estar com a taça de vinho, senão eu tinha pegado minha taça de vinho aqui. Eu não estava sabendo que você ia compartilhar. Você ia compartilhar comigo o nosso pano de fundo de convicções, que é em Vino Veritas. Hoje você é em Vino Veritas. Em Vino Veritas. Eu queria agradecer demais. Eu acho que o pessoal assim tá louco com as reflexões que foram trazidas aqui, porque você acabou fazendo toda uma digressão sobre as questões de conjuntura, de economia, de história, para além do direito, de tecnologia, de direito internacional, né, de ordem global, que não é direito internacional propriamente. Então, assim, muito obrigada, meu amigo. Eu fico muito feliz de poder conversar com você nessa pandemia, numa live. Eu estou aprendendo a fazer. Não, mas você tá fera. A sua primeira, estou super lisonjeada de ter sido a que inaugurou com você. Muito obrigada. Foi. Obrigado, Má. E espero que a gente se encontre presencialmente logo, né? Porque é muitas saudades e tem sido duro, mas necessário. Sim, eu estou cumprindo o protocolo rigorosamente, eu sei que você também está. A gente acredita na ciência, né? Nós temos o péssimo hábito, né? Segundo essa turma aí né? Como é que é? Dos terraplanistas. Né? Os terraplanistas. Obscurantistas. Nós ainda acreditamos na ciência, né? Nós ainda acreditamos que o século XVII fez diferença na história da humanidade, que a Revolução Científica fez alguma diferença para a nossa história. Muito obrigada. Ela tem compromisso. Obrigado, professor. Um beijo para você. Você sabe que eu adoro. Com Deus. Beijo. Também. Tchau. Tchau. Tchau.